Você já parou para pensar em como algumas pessoas só dão valor quando já é tarde demais? Tem histórias que começam com riqueza e terminam em solidão. Mas essa começa com abandono e termina com uma herança que ninguém imaginava. Hoje você vai conhecer a história de um pai que deu tudo pelos filhos e acabou sendo deixado em um asilo como se fosse um peso. Mas também vai conhecer um homem simples, um morador de rua, que foi o único que enxergou valor naquele idoso quando ninguém mais enxergava. E me conta uma coisa antes da gente continuar. De qual cidade você está assistindo essa história agora? Eu quero saber até onde essa mensagem está chegando, porque o que você vai ouvir hoje vai te emocionar profundamente. Agora vem comigo. O nome dele era Seu Augusto. Cabelos brancos bem penteados, postura calma, fala educada. Mesmo usando roupas simples, ele tinha algo que não combinava com o abandono: dignidade. Ele morava em um quarto pequeno de um asilo simples no interior. Uma cama, um criado mudo e uma janela que dava para um jardim mal cuidado. Todos os dias ele se sentava no mesmo banco de madeira do lado de fora, segurando uma foto antiga. Na foto estavam 3 pessoas sorrindo: seus 2 filhos e ele. Antes de tudo dar errado. O senhor está bem, seu Augusto? Perguntava Dona Lúcia, a enfermeira. Ele sempre respondia com o mesmo sorriso triste. Estou sim, minha filha. Só estava lembrando do tempo em que a casa era cheia de risadas. Mas a verdade era que ele não tinha sido apenas esquecido. Ele tinha sido deixado. Anos atrás, Augusto era dono de uma pequena construtora. Não era milionário na aparência, mas tinha investido bem a vida inteira. Guardou dinheiro, comprou terrenos, aplicou em silêncio, nunca contou aos filhos. Queria ensinar o valor do esforço. Queria que eles construíssem o próprio caminho. Mas o tempo passou, a saúde dele caiu e os filhos mudaram. Começaram a discutir por dinheiro antes mesmo de ele morrer. Pai, essa casa é grande demais para o senhor. O asilo vai ser melhor cuidado. Ducna, a gente não tem tempo para ficar indo aí todo dia. Palavras bonitas, decisões frias. O dia em que o deixaram lá foi o dia em que Augusto entendeu que não tinha criado herdeiros, tinha criado estranhos. Ele entrou no asilo com uma mala pequena e saiu da vida dos filhos como se nunca tivesse sido o homem que virou noites trabalhando para pagar escola, comida e sonhos. Nenhuma ligação depois disso, nenhuma visita, nem no aniversário. Mas foi ali, no banco de madeira do jardim, que ele conheceu Bento, um homem de barba grande, roupas gastas, que morava na rua em frente ao asilo. Bento catava latinhas, fazia bicos, dormia debaixo de uma marquise. E todo dia, quando passava pelo portão, dava bom dia. Bom dia, chefe. Augusto ria. Chefe não, só Augusto. Com o tempo, Bento começou a parar para conversar. Falava da vida dura, mas sempre com bom humor. Um dia levou um pão que tinha ganhado. Dividiu no meio. Hoje o banquete é por minha conta. E Augusto, pela primeira vez em meses, riu de verdade. Eles começaram a conversar todos os dias. Sobre futebol, sobre chuva, sobre a vida. Bento nunca perguntou se Augusto tinha família. Nunca perguntou se tinha dinheiro. Só perguntava: "O senhor tá bem hoje?" E às vezes, isso era tudo que alguém precisava ouvir. Certo dia começou a chover forte. Funcionários correram para dentro. Idosos foram levados para os quartos. Mas Augusto demorou a levantar. A perna doía. Antes que alguém visse, Bento pulou o portão, molhado, ofegante. "Vem, chefe, apoia em mim." Ele carregou Augusto até a varanda, tomando chuva no lugar dele. Ninguém do asilo tinha feito aquilo, mas o mendigo fez. Naquela noite, Augusto ficou em silêncio por muito tempo, olhando a chuva pela janela, pensando em tudo que perdeu e no que ainda tinha. No dia seguinte, pediu papel e caneta e começou a escrever. Ele não estava escrevendo uma carta de despedida. Estava escrevendo um novo destino. Naquela manhã seguinte, seu Augusto acordou diferente. Não era tristeza, era decisão. Ele dobrou cuidadosamente as folhas que tinha escrito na noite anterior e guardou dentro da Bíblia antiga que ficava na gaveta do criado mudo. Ninguém ali sabia. Mas aquelas folhas não eram apenas palavras. Eram um testamento. Do lado de fora, o céu estava limpo depois da tempestade. E como de costume, Bento apareceu no portão segurando 2 xícaras descartáveis. "Hoje é café de padaria chique, chefe. Consegui num bico ali na esquina." Augusto sorriu. "Você sempre aparece nos dias mais difíceis, sabia?" Bento deu de ombros.
Às vezes a gente só precisa aparecer para alguém, né? A frase ficou no ar. Simples, mas cheia de verdade. Os dois sentaram no banco do jardim. Augusto observava Bento falar, gesticular, rir. Aquele homem que não tinha casa tinha mais presença do que os próprios filhos. E pela primeira vez Augusto contou. Não tudo, mas o suficiente. Eu tive uma empresa, Bento. Era o chefe. O senhor tinha cara de patrão mesmo. Trabalhei a vida inteira, mas errei em uma coisa. O quê? Augusto olhou para as mãos. Ensinei meus filhos a vencer, mas não ensinei a cuidar de quem ficou para trás. Bento ficou quieto. Respeitou o silêncio. Os dias passaram. A amizade cresceu. Bento começou a ajudar pequenos serviços no asilo. Carregava compras, consertava uma torneira, varria folhas. Não ganhava salário. Ganhava almoço. E um lugar onde alguém o chamava pelo nome. Bom dia, Bento. Parecia pouco, mas para ele era tudo. Certo dia, Augusto passou mal. Pressão caiu. Tontura. Foi Bento quem percebeu primeiro. Dona Lúcia, ele não tá bem. Segurou a mão dele até a ambulância chegar. Ficou do lado de fora do hospital, sentado na calçada, esperando notícias como se esperasse por um parente. Mas ele não era parente. Era só alguém que se importava. Quando Augusto voltou ao asilo, mais fraco, mais lúcido, pediu uma coisa específica. Preciso falar com um advogado. Dona Lúcia estranhou, mas ajudou. Dias depois, um homem de terno simples apareceu no quarto. Porta fechada, conversa baixa, documentos assinados, testemunhas, tudo em silêncio. Bento não sabia de nada, e Augusto fez questão que continuasse assim. Naquela tarde, sentado no banco, ele olhou para o amigo e disse: Bento, se um dia eu não estiver mais aqui, continua sendo esse homem que você é. Bento riu. Que isso, chefe? O senhor ainda vai me aturar muito. Augusto sorriu, mas no fundo, sabia que o tempo dele estava ficando curto. Naquela noite ele voltou a olhar a foto dos filhos. Não havia ódio, só uma tristeza serena. Eu perdoo vocês, sussurrou, e fechou os olhos. Alguns dias depois, seu Augusto não acordou. O asilo ficou em silêncio. Dona Lúcia chorou. Funcionários sentiram, mas do lado de fora do portão, Bento caiu de joelhos, como se tivesse perdido o único pedaço de família que a vida tinha deixado ele ter. Ele não sabia que aquela perda ainda ia mudar a vida dele para sempre. O velório de seu Augusto foi simples. Poucas flores, poucas pessoas, mas muito silêncio. A cadeira de rodas dele estava encostada no canto do salão, vazia, e aquilo doía mais do que qualquer palavra. Bento ficou no fundo. Não teve coragem de chegar perto do caixão. Ficou segurando o boné contra o peito, como se estivesse segurando o próprio coração para ele não desabar. Vai lá se despedir, sussurrou Dona Lúcia. Ele balançou a cabeça. Eu já falei tudo o que precisava, lá no banco do jardim. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não era só choro. Era a dor de quem perde o único amigo de verdade. Os filhos chegaram atrasados. Carro preto. Roupas elegantes. Óculos escuros. Eles não choravam, observavam. Conversavam baixo entre si. Olhares rápidos para o ambiente simples do velório. Como se não combinasse com a vida que eles levavam. A gente resolve as coisas depois do enterro, murmurou o mais velho. Bento ouviu, e pela primeira vez, sentiu algo que não era tristeza. Era incômodo. Depois do sepultamento, todos foram chamados ao asilo. O advogado estava lá, pasta preta nas mãos. Clima tenso. Os filhos sentaram confiantes. Já falavam sobre vender o pouco que restava do pai. Vamos agilizar isso. O advogado respirou fundo. Seu Augusto deixou um testamento registrado em cartório. Os dois se entreolharam. Ótimo. Vamos resolver logo. Ele abriu a pasta. Silêncio absoluto. O senhor Augusto Almeida declara que sua antiga empresa, vendida anos atrás, gerou investimentos que hoje somam uma fortuna considerável. Os filhos arregalaram os olhos. E fortuna? O advogado continuou. E que todos os bens, valores e rendimentos serão destinados a uma única pessoa. Os dois se inclinaram para frente, já se preparando para ouvir o próprio nome. O advogado levantou os olhos. O herdeiro é o senhor, Bento dos Santos. Silêncio. Não um silêncio comum, um silêncio pesado, chocante, como se o ar tivesse sumido da sala. Isso é um absurdo, gritou o mais velho. Esse mendigo manipulou meu pai. Nós somos os filhos. Bento estava parado perto da porta, sem entender nada. Deve ser engano. O advogado balançou a cabeça. Não há erro.
Seu Augusto deixou uma carta explicando a decisão. Ele entregou o envelope a Bento. As mãos dele tremiam. Ele abriu. A letra era firme, mesmo nos últimos dias de vida. Bento, você não me deu dinheiro, não me deu presentes, não me devia nada. Mas me deu algo que meus próprios filhos esqueceram. Presença. Você me tratou como gente quando eu já não tinha nada a oferecer. E por isso você merece tudo que eu construí. Use com o mesmo coração que sentava ao meu lado no banco do jardim. As lágrimas caíram sem ele perceber. Não era alegria, era responsabilidade. Era amor deixado como herança. Os filhos saíram furiosos, ameaçando processar, gritando injustiça, mas o testamento era sólido. Legal. Irreversível. Dias depois, Bento voltou ao banco do jardim, sozinho. Olhou para o lugar onde Augusto sempre sentava, passou a mão na madeira e falou baixinho: Eu não sei ser rico, mas sei ser grato e eu prometo. Não vou deixar seu dinheiro virar orgulho. Vai virar cuidado, do jeito que o senhor fazia. O vento soprou leve, as árvores balançaram. E pela primeira vez, Bento não parecia um homem sem nada. Parecia alguém que tinha recebido uma missão. Os primeiros dias depois da notícia foram um turbilhão na vida de Bento. Ele continuava dormindo no mesmo quartinho simples dos fundos do asilo. Continuava usando as mesmas roupas gastas. Continuava tomando café no mesmo copo de plástico. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Não porque ele se sentia rico, mas porque se sentia responsável. O advogado o chamou para conversar. Senhor Bento, o valor é alto, muito alto. O senhor pode comprar casa, carro, viajar. Bento ficou em silêncio. Olhou pela janela do escritório. Viu um senhor idoso atravessando a rua devagar, apoiado em uma bengala. E respondeu: Doutor, seu Augusto não me deixou esse dinheiro para eu virar patrão de mim mesmo. Ele deixou para eu fazer o que ele faria, se ainda estivesse aqui. O advogado inclinou a cabeça. E o que seria isso? Bento respirou fundo. Cuidar de quem ninguém quer ver. Sem alarde, sem postar nada, sem entrevista. Bento começou pelo lugar onde tudo começou. O asilo. Ele reformou os quartos, trocou camas velhas, colocou ar-condicionado, comprou cadeiras de rodas novas. Mas o mais importante, passou a ir lá todo dia, sentar, conversar, ouvir histórias, segurar mãos trêmulas. Ele não terceirizou o carinho. Dona Lúcia chorava escondido quando via. Seu Augusto ia estar orgulhoso. Bento sorria de leve. Eu só tô continuando a conversa que ele começou. A cidade começou a perceber. Não porque ele aparecia, mas porque as mudanças eram visíveis. Um senhor que dormia na rodoviária ganhou moradia. Uma idosa que vendia doces na rua conseguiu cirurgia de catarata. Um abrigo de animais recebeu doações anônimas. Sempre anônimas. Mas o povo começou a falar. Tem alguém ajudando e ninguém sabe quem é. Enquanto isso, os filhos de Augusto não desistiam. Processos, tentativas de anular o testamento, acusações contra Bento. Mas toda vez que a justiça analisava, havia a carta, o registro, a prova do abandono, e a verdade pesava mais que o sobrenome. Um dia seu filho mais novo foi até o asilo. Encontrou Bento sentado no banco do jardim. O mesmo banco. Você se aproveitou de um velho solitário, disse com raiva. Bento olhou para ele. Não com raiva, com tristeza. Eu não tomei nada de vocês. Vocês é que deixaram. O homem ficou sem resposta, porque no fundo, sabia que era verdade. Meses passaram. Bento comprou uma casinha simples, perto do asilo. Não quis mansão, não quis luxo. Na sala uma foto emoldurada. Ele e seu Augusto no banco do jardim, rindo de alguma piada que ninguém mais ouviria. Abaixo da foto, uma frase escrita à mão. Riqueza é ser lembrado com carinho. E naquela noite, Bento sentou no quintal, olhou o céu e falou baixinho. Eu tô fazendo direito, né, seu amigo? O vento passou suave, como se alguém tivesse respondido. Tá sim. O tempo passou. Mas o nome de seu Augusto não foi esquecido. E nem o de Bento, só que não pelas manchetes, não por placas douradas, mas pelas histórias que começaram a nascer por causa deles. Uma menina voltou a enxergar depois de uma cirurgia paga de forma anônima. Um senhor que morava debaixo da ponte voltou a sorrir ao ganhar um quarto simples e digno. Uma cuidadora exausta recebeu ajuda para continuar trabalhando no asilo. E todos perguntavam: quem está fazendo isso? Ninguém sabia ao certo, mas todo mundo sentia. Certo dia, a prefeitura decidiu homenagear o benfeitor anônimo da cidade.
Convidaram Bento sem revelar seu nome ao público. Ele quase não foi. Eu não fiz para aparecer, disse. Mas Dona Lúcia segurou sua mão. Às vezes a gente aparece para inspirar outros. No pequeno palco da praça, pessoas simples se reuniram. Idosos, crianças, famílias inteiras. Quando chamaram Bento, ele subiu tímido, mãos suadas, olhar baixo. O apresentador falou. Esse homem recebeu uma herança, mas diferente de muitos, ele não construiu muros, construiu pontes. Bento respirou fundo. Pegou o microfone. A voz saiu baixa, mas firme. Eu só fiz o que um amigo fez por mim. Ele me viu quando eu era invisível. Silêncio na praça. Se hoje eu tenho algo, é porque um senhor sentado num banco de jardim me ensinou que ninguém é pequeno demais para ser amado. Alguns começaram a chorar. Entre a multidão, os filhos de Augusto assistiam, de longe, sem coragem de se aproximar, porque finalmente entenderam, o pai não deixou uma fortuna, deixou uma lição. E eles tinham sido pobres demais para aprender. Naquela noite, Bento voltou ao asilo, sentou no banco do jardim, o mesmo banco, passou a mão na madeira já gasta, e sussurrou. Seu Augusto, o senhor não foi abandonado. O senhor virou semente. O vento soprou de leve, as folhas balançaram, e Bento sorriu com os olhos molhados, porque algumas pessoas partem, mas o bem que elas plantam continua crescendo, em silêncio, para sempre. Às vezes quem parece não ter nada tem o coração mais rico da cidade inteira. E às vezes quem tem tudo perde o que mais importa. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa mensagem de empatia e humanidade está chegando. E nunca se esqueça, o bem que você faz em silêncio pode ecoar por gerações.